Vamos corrigir o resto desse exercício. Vamos ver. Vamos fazer o exercício 10 agora. Esse exercício, a gente tem ele em qual página aqui? Não tem uma. Esse daí eu mandei hoje. Mandei no grupo. Então tá. Então, ó, Emilia quae jam rursus. Aqui eu quero saber o que é cada. Qual é o caso De cada palavra. de cada palavra. Então, quai A gata. é pronome. Nominativo, feminino nominativo, né? Uai, deixa eu... Aí tem que colocar tudo nessas casinhas aqui, ó. Eu quero saber o caso. Quais são os 5 casos que a gente viu? 5 não, 4, né? São, ó, o primeiro é um nominativo. O segundo é o genitivo. O terceiro é o acusativo. O quarto é o ablativo. E tem um quinto, qual que é? Genitivo. O genitivo tá aqui já. Qual é o caso que chama? O vocativo. Vocativo. Bem. O número significa o quê? Ou o número é singular O plural. ou é plural. E quais são os 3 gêneros? Masculino, feminino e neutro. Masculino, feminino e neutro. Tudo bem. Então vamos lá. Aemilia quam iursus sola est, in peristylo ancillas vocat. Delia et syra venite. Vamos ver. Aemilia quae. O que seria isso aqui? Quae. Quai é um pronome relativo. Relativo. Aham. Tá se referindo a quem? Está se referindo a Emília, Então, qual é o gênero dele? feminino. Então, quae é o gênero. Aí o caso é nominativo ou bota que é pronome relativo? Hã? Na tabela, eu boto o caso que é nominativo ou boto que é pronome relativo? Não. Pronome relativo é a classificação gramatical. Caso só pode ser 5. Tá, pronome Desses 5. Né? relativo. Então ele aqui, ó, quaiam russus sola est in pericilo é o sujeito de est, né? Se é o sujeito de est, então ele é o quê? É... Nominativo. Sola. Sola, calma aí que a gente chega no sola. E ele é o que? É singular ou plural, esse quai aqui? É um senhor. Singular, porque tá tratando da Emília, né? Então, número singular. Sola. É um adjetivo, é um ablativo, né? Não, se fosse ablativo tinha macro. Então, eu confundo isso. Ela está sola, a maneira como ela está. Isso. É um genitivo. Não, ela não tem posse aqui. Tá, então é um nominativo de novo. É um predicativo Nominativo. dela. É um predicativo. Isso mesmo. Se fosse genitivo, seria solae. Então, é um nominativo no singular feminino. Bem, nominativo no singular feminino. Peristylo. Só olhando aqui já dá pra saber, gente. É um ablativo. Só, não precisa nem olhar É um lá. ablativo.
Não é ablativo? É um ablativo, olha aqui, ó. Se fosse ablativo, tá vendo? É um ablativo. Se fosse nominativo, seria o quê? Seria peristila. Lum. Peristi. Ópida é plural, peristilum. Nominativo é Isso. um, plural a. Plural A. Aqui, no caso, ele tá no singular, né? Tá. Se fosse plural, seria peristilis. Singular. Peristilum é masculino, feminino ou neutro? Neutro. Neutro. Anquilas. Nem precisa olhar. É ablativo de novo. Ablativo? Uau, professor. Olha aqui. Agora sim, vamos olhar lá. É o acusativo no plural. Anquilas vocat. As anquilas que estão chamando, elas estão sendo chamadas. Estão sendo chamadas, é o acusativo no plural. Muito bem. Quem que chama elas? A Emília, não? Isso. Então aqui é um acusativo. Singular ou plural? Plural, Anquilas é masculino, feminino ou neutro? feminino. Feminino. Átrio. É o quê? Um acusativo, um ablativo, um nominativo, é o quê? Átrio é um ablativo. Ablativo. Vamos ver se tem preposição antes dele? Vamos lá ver. Ah, olha aqui, ó. Delia et sur ex atrio. Ex átrio. Ok. Tá vendo? Uhum. É um ablativo. Plural ou singular? Singular. Só tem um átrio na casa, né? É. E é masculino, feminino ou neutro? Neutro. Neutro. Como que a gente sabe que é neutro? Seria átrium. Atrium no nominativo, né? Isso. Isso. Eas. Se fosse no plural, professor, Atriz, porque o ablativo sempre tem isso. Aí ficaria dois is, Matilde. Atriz. tá o segundo com macro. E o segundo com macro. Porque esse daqui, esse i aqui, nunca ele vai ter macro, ó. Tá vendo? Vamos lá. Eas. Ablativo? Emília, eas interrogat. É acusativo. Porque, ó, é Emília, sujeito. Interroga quem? A elas. Então, acusativo. Acusativo. Não pode ser ablativo porque aqui não tem preposição. É. Não interroga com elas, não interroga sem elas, não é isso. É. Não interroga nelas. Aqui é um objeto direto. Tá? Tá. Em português a gente diz interrogar a elas, né? Mas em latim interroga elas. As interroga. Então aqui é então isso aqui é um acusativo. Singular ou plural? Plural. Plural. Elas, né? E elas é masculino, feminino ou neutro? Ó, bobo perguntar, mas o quê? Feminino. Feminino. Liberi. Vamos ver lá na frase. Sunt ne liberi in atrio. Sunt. É um ablativo, né? Ablativo? O átrio, É né? ablativo, inátrio é ablativo. É o sujeito é nominativo. Né? Os filhos estão no átrio. Quem que é o sujeito?
Usa as crianças. Então aqui não é ablativo, é um Nominativo. 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 Uhum. Nominativo. Plural neutro. Masculino, né? Liber é masculino. É plural e é masculino, feminino ou neutro? Masculino, né? É masculino, tá É bom? a terminação. Mesmo tendo a Júlia, é masculino. A palavra é masculina. Tá. Da mesma forma como você diz os filhos, né? É uma palavra masculina. Délia. Délia responde. Tá muito óbvio aqui, né, gente? Délia responde. Aí é para dizer o quê? Délia é nominativo. Sim. Você entendeu, ô Tatiana, por que Sim, Délia é sim. nominativo? Sim, quem responde é Délia. Délia respondeu. Isso, Por isso né? nominativo. Eu posso colocar aqui um Macron aqui em cima? Não. Não. Sujeito não tem isso. É. Né? Então, Délia é um nominativo. É singular, né? Só ela. É. E ela é feminina. Feminino. Quid. Quid é pronome relativo. Não. Desculpa. Quid agunt Marcus et Quintus. Aqui é um pronome interrogativo. Tá interrogando. O quê? Não é o quis que é interrogativo. O quid não é um pronome relativo. O quiz. O quiz. Ó. Quid é nominativo. É pronome relativo. Quiz quem? Quid o quê? Tá? Perdi então. Então. Aí é pro neutro, né? Isso. O que estão fazendo, Marcos? Então aqui é o quê? Quid. Então, pronome interrogativo, ele é um acusativo. Ah, muito bem, né, Tilde? É um acusativo. Por quê? O que é acusativo, Ele vai gente? sofrer ação. Né? Quid. Porque, ó, Marcos et Quinto fazem o quê? Se faz algo, esse o quê seria o acusativo. E Objeto direto. É o objeto direto. É um objeto direto em forma de pergunta. Eu como maçã. Eu como o quê? Esse o quê é um acusativo. Porque ele complementa o comer. E quando não se sabe, a gente pergunta, né? Certo. Delia, pueri aquam sumud et ex impluvio. Quem é o sujeito da frase? as crianças. Então aqui é o quê? Nominativo? Nominativo. Ah, peraí, não terminamos. Quid. Acusativo. Qual é o número? Singular. Singular e neutro. E não é que eu sei, não. Eu tô olhando, tá? Tá olhando? Não tô sendo adivinha, não. Eu estudei, não. Ué, mas Matilde, não tem resposta isso aqui? Tem as tabelas. Eu tenho as tabelas. Ah, De tá. qualquer jeito, eu tô usando. E onde é que você tá vendo as tabelas? Ué, eu copiei. Tem aqui uma que é para pronome interrogativo. Ele diz que masculino e feminino são 3. Nominativo. A gente não tem problema olhar, não. A gente sempre Não, porque para mim me ajuda a consulta. fixar. E a dúvida eu tiro aqui na hora. Então, pueri aqui, ó, ele tá sendo sujeito de sumunto, né? Ele está no plural, né? Nominativo, plural, Plural, masculino, feminino ou neutro? masculino. Masculino, porque tá falando só dos meninos, né? Pueri. Nunca vou esquecer que você perguntou isso na prova. Você errou? Não.
Impluvio. É, é um ablativo. Qual é a dica do ablativo para saber que é ablativo O aqui? Macron no O. E o que mais? O ex. E o ex? Uau! Nota 1000. Então, ablativo. Plural ou singular? Singular. Singular, só Todo tem um ablativo no implúvio. plural é is. Uhum. Esse eu decorei. E o gênero? É impluvius, impluvium ou é impluvia? Neutro. Hã? Neutro, impluvium. Muito bem, neutro. Rosas. Já sabe o gênero, né? Rosas, qual é o gênero? É, feminino. Feminino. Plural. Plural? Rosas tuas in aqua ponunt. Plural. Põe o quê? O que Ablativo. tá pondo? Ablativo plural. Não, Matilde. Ué, professor, e rosas tuas? Não, rosas não é ablativo. Rosas é o objeto direto. É o acusativo. Ah, ele botou as rosas, é um acusativo. Ele botou as rosas na. Na água. Yes. Quem bota, bota algo. O quê? As rosas. Onde? Complemento Aí é o adverbial de ablativo. lugar. Então aqui, rosas é um acusativo. O aqua. Acusativo, plural ou singular? Rosas. Plural. Plural. Aqua. Não precisa nem olhar lá, ó. É, feminino. Feminino. Ablativo. Ablativo. Singular. 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 Meae. Rosae non sunt meae. É plural, feminino. E o caso. Ele é restritivo, aí eu confundo, é um genitivo isso? Não é qualquer rosa, é a rosa dela. Uhum. É um genitivo? É genitivo ou é nominativo? E aí, Guilherme? E aí, professor? Rosa não. Bom, se não tem possessivo, eu jogaria como genitivo. Porque está dizendo que as rosas não são minhas. Uhum. Você acha que é genitivo? É um predicativo de posse, é um Se nominativo. eu tivesse que dizer, eu diria possessivo. Então é predicativo, é nominativo. Sim, mas qual é o caso aqui, Guilherme? É genitivo? É nominativo? É o quê? Eu acho que é nominativo. E se fosse no genitivo, como é que estaria aqui? É. Porque É o porque normalmente genitivo a de gente associa. mea, o genitivo de mea é meae, não é? É porque a gente associa, acho que a gente acabou associando assim, os genitivos tem que ser, são sempre duas palavras, né? Você tem uma e a outra que qualifica a primeira. Então, Aham. a- as flores de Júlia, né, o bastão de não sei quem. Aí você vê o genitivo mais claramente. Mas Isso. seria no nosso caso aqui, acho que o genitivo é o mais é o caso aqui. Mas é o Eu ia até dizer genitivo assim, plural assim?
Ah, sim. Aí É o genitivo plural. plural ou singular? Plural. Está dizendo que as rosas não são minhas. Essas rosas não Olha são só. minhas rosas. Ou Mea não? é o nominativo, né? Sim. Meae é o genitivo, não é? Sim. Qual é o plural de Ah, mea no nominativo? meia. Meae. E qual é o genitivo plural de meae? Ixi. Caraca. Acho que essa aí nunca passou pela gente aqui do caso. Já passou. Já? Tem Uhum. certeza? Por exemplo, quando você diz assim, o senhor dos servos, a senhora das servas, como é que eu diria? Acervaram, Então seria mearum. mearam, tá certo. Então, Mearam se seria o mearum, quê? se mearum é o, se mearum é o genitivo plural, Uhum. e aqui você está dizendo que isso aqui é um genitivo. Então é um genitivo singular, mas não pode porque são rosae, Por isso que é o nominativo. nominativo. Concordou? Rosae, meae. Então o que que a gente pode tirar de lição disso aqui? É que em latim aqui não é pronome possessivo, é adjetivo possessivo. Uhum. Predicativo, nominativo. O que que quer dizer isso? Se é um adjetivo, concorda com qual palavra? Com aquilo que está indicando. O que são minhas? Rosas. Então, se rosas está no nominativo, minhas também tem que estar no nominativo. Tá joia? Porque as rosas não é de mim. Elas são minhas. É uma característica da rosa, não é uma restrição. Até porque depois de sunt vem um predicativo, não é isso? Uhum. E o predicativo do sujeito, ele concorda com o sujeito. Então, gente, quando você diz assim, pater, meus ou mei? Mei. Meus. Meus? Uhum. Filhos, meus. Tá? Concordou? Filhos, meus. Filha, mea. Filha, minha. Concordou? Rosae, meae. Concordou? Vocês não estavam ligados nisso, né? Não. Por que que lá, lembra quando a gente fez assim, ó, baculum, por exemplo, como que a gente vai dizer assim, ó, o Júlio pega o seu báculo. Julius Sumit. sumit Baku. sumit baculum o seu próprio. Rios. Não. Sum. Sum. Então, o que quer dizer aqui, ó? Julius é o nome nativo, sumit é o verbo. O que ele sumit? Baculum sum. Baculum Bastão. baculum é um acusativo. Por que é acusativo? Porque é o objeto direto. Baculum sum, tudo é objeto direto. Isso. Então, o sum é um adjetivo. Tá joia? É um adjetivo.
Não é pronome. Que a gente chama em português de pronome possessivo, mas latim não. É porque eu estava até pensando se faria assim diferença, assim, coisa assim mais semântica, se dissesse assim, as rosas não são minhas, ou a outra frase seria, não são minhas rosas. Entendeu? Rosa Aí, é assim, como aquela non frase, non sunt mea. Mea é. meae. Isso. E a outra? Não são minhas rosas. Rosa e meia e não sunt, por exemplo. Se faria diferença. Faria. Uhum. Rosa é. Rosa e meia é non sunt. O latim ele pode, inclusive, alterar essa ordem, Guilherme, para dar ênfase, viu? Uhum. Rosa é mea e non sunt. Vírgula aqui. Uhum. Eic. Ai rosa é. Menos essas rosas. Seria mais ou menos isso. Minhas não são. Entendeu? Então aqui, ó. Tá vendo? Concordei. Rosae meae. Rosae non sunt meae. Porque, na verdade, aqui é um adjetivo possessivo. Assim, é uma característica, né? Muitas vezes a gente vai ter adjetivo numeral, coisas que a gente em português não vai ter isso, um adjetivo numeral. Uhum. Mas se você diz, por exemplo, una filha, esse una é um adjetivo. Por que que é adjetivo? Porque concorda com o substantivo. Se ele concorda com o substantivo, então ele tem que ser feminino e plural e singular, né? Una, filha, concordou? E ele é um adjetivo chamado de adjetivo numeral. O que a gente em português você vai dizer que é um numeral. Numeral cardinal, né? Que chama assim. Então é isso. Existem muitos mais adjetivos do que em português, em latim. Não que existe mais, mas é porque são mais classificados como adjetivos. Né? A questão da compreensão gramatical da língua latina. Certo. Da perspectiva, né? De olhar. Então vamos lá, vamos terminar. Então vamos lá. Iuliae rosas in aqua ponent. Iuliae. Tá sendo o que aqui? O Poela? Tá sendo sujeito? Não, vocativo. Não. Não é sujeito? É um vocativo, não é? Iulia Rosas em Olha só, ponunt. Se eu tô dizendo, se fosse vocativo, eu tava mandando ela pôr, mas deve ter ponunt. Então é nominativo. nominativo. Não. É genitivo. É, A Emília está falando para Para Iulia. para Délia e para Sura colocar as rosas da Júlia na água. Ah, as rosas da Iulia, certo. Isso. Não, Não, senão seria Ponite, né? Não. ponite. Aí ele está perguntando por que a Júlia, que é uma menina correta, chora. Então, Não, Matilde, calma aí, fica lá em cima ainda. Vamos ver essa questão de Rosas cima não. ainda. Júlia e rosas in aqua ponunt. é um genitivo. Primeiro a gente tem que olhar o verbo, ponunt. Porque Ponunt. Ponunt um quê? ela O que ajuda tá colocando? dela na. Rosas.
as rosas. Onde? Na Na água. Quem está colocando na história as rosas na água? Iúlia. Não. Não. Tem que ser alguém, Não, a Yulia não tem que ser chega. plural. A Ah, Yulia não chega no não chega lá no Impluvium. Ela não tá no Impluvium. E o sujeito tem que ser Lembra? plural, porque é E o ponunt. sujeito tem que ser plural. Porque se ele fosse singular, seria ponit. Isso. Mas Lembra que eu também não expliquei para é. vocês? Ponunt, ponit, ponunt. Verbo da terceira classe. Tá, então o verbo é no plural, ináqua é ablativo Isso. e as rosas são da Júlia. Não é um genitivo isso? Muito é o bem. genitivo, Aqui, então. Yulia é um genitivo. As rosas da Júlia. Porque vocês Hum, lembram, gente, que na história é ela que colhe as rosas? sim. Sim. Que ela colhe 5 rosas. Tá lá no jardim, lá, e ela vai e dá uma rosa pra mãe, uma coisa assim. E aí, até que o Marcos fala bem assim, que ela é bonita só se for com as rosas. Que ela sem as rosas é feia. Feia. Sabe o que Então, me confundiu aqui? Parece bobagem, mas sabe o que me confundiu aqui, Rodrigo? É que ele hum, tem um fecha aspas ali depois do ponto, aí dá a impressão que isso aqui é uma frase que a Emília tá falando ali na hora, mas você pode ver que ele não abre a aspas. né? Né? Então não é ela, na verdade, essas aspas estão sobrando aí. Aí, na verdade, quem põe as rosas na água são a Adélia e a Súria. Na verdade, as aspas, não sei se termina ali no Mé. Ó, vamos ver aqui. O que fazem Marcos e Quintus? A Adélia diz, os meninos pegam a Água, água do implúvio, não é isso? isso. Aí a Cira diz, e as tuas rosas põe na água. E Isso. rosas tuas de quem? Tá falando com quem? Com a Júlia. Ah, já A entendi, já Emília. entendi. Já entendi o que ela está falando. Aí ela fala para as servas, as rosas não são minhas. Eles estão colocando na água as rosas da Júlia. Aham, é isso Entendi. mesmo. Isso. Rosas não sunt meae. Juliae rosas in aquaponda. Tá vendo que Uhum. Juliae. Por que que ele não colocou rosas Juliae in aquaponit? Por que que escolheu essa ordem? Juliae rosas. Para dar ênfase que Tem as uma rosas são lógica. da Júlia. As rosas da Júlia que eles estão colocando na água. Aham. Não as Ele minhas. trouxe o Juliae genitivo pra frente pra enfatizar. Uhum. Percebeu, Guilherme? Sim, sim, perfeito. Porque se não fosse pra enfatizar, ele poderia muito bem colocar assim, ó, rosas Julia in aquaponit. Uhum. Sim, sim. Mas é da Júlia as rosas que põe na E não água. é a Júlia que está colocando na água. As rosas Não, estão porque sendo não é dela. genitivo. Não é nominativo, tá vendo? Na verdade, o sujeito do ponto aí são os garotos, o Marcos e o Quintus, né? Aí não teria como a gente dizer que esse Julia é plural? Hum. Não, Iúlia não podia ser plural, porque é uma pessoa. É isso mesmo. É, Mas aqui poderia, viu? Que as Aqui duas são poderia, Júlias. é. poderia, sabe por quê? Inclusive, Hum, porque Juliae concorda com Ponunt. As É, Júlias põem, né, sei lá como é que é, põem, né, assim? põe, é Põem. isso. Isso. As Júlias põem a água, aliás,
As Júlias põem as rosas na água. Mas a história... Claro, a gente vai descartar essa hipótese, porque não são as Júlias. Né? Sim. Não tem como a gente dizer que são as Júlias que estão colocando as rosas nas águas. Até porque não existe duas Júlias. Então, se isso daqui a gente não pode tratar como plural, então a gente vai ter que tratar como outro caso. Que é o genitivo. Aí sim dá. É tudo pelo contexto, gente. Latim é muito isso. Aí vem, Natilde. Syra. Ah, peraí. Meae. Meae, então, é nominativo. Singular ou plural? Meia é plural. Plural. Gênero? Feminino. Iuliae. Genitivo, singular, feminino. Genitivo, singular, feminino. Puella. Vamos ver lá. Esse Que que fala eu da mostrei que era puella. vocativo. E eu Cur Iulia puella proba plorat. porque é uma explicação, né? Um predicativo, né? Eu estou dizendo a Júlia, que aqui é a menina correta. Não é um vocativo isso? Predicativo vai ter o est ou sunt. Então é vocativo. Não é nominativo, puella? Tá chamando a Júlia, é isso? Não, como é que chama, professor? Como a gente faz entre vírgula um aposto? Como é que eu digo isso em latim? Aposto mesmo. Porque ad postum, né? Ad significa o quê? Lembram? Junto. Posto junto. E aí, eu digo que o puella proba é o quê, afinal? O aposto. Muito bem. Professor, o senhor mandou esse arquivo da primeira parte corrigida, né? O meu não abre. O senhor pode mandar depois, por favor? Mando. Porque eu tentei abrir agora para ver e não consegui. Eu só mandei ele branco. Não, o senhor mandou uma parte corrigida, eu acho. Mandei? Mandou, mas ele não está abrindo. E aqui, gente, ó. Se ele é um aposto, ele tá se referindo a algo... Quem é puella proba? É a Júlia e ele está no Pronto. nominativo. Tudo nominativo aqui, gente. Que não é... A Júlia não é puella proba? Então, o aposto eu coloco que é nominativo. Nominativo. Não tá chamando ela. Tá Tá perguntando explicando, sobre tá ela. explicando. E não é genitivo porque não tá falando nada dela. Não é dela. Não é uma restrição dela. Não é uma posse, nada do tipo. Não é acusativo porque ninguém tá chorando ela. Não é ablativo porque não tem não é macro aqui. Então só serve se for nominativo. Nominativo. Puella, singular ou plural? Singular. Feminino, masculino ou neutro? Feminino. Improbi, vamos ver? Sim. Julia plorat quia pueri improbi sunt. E aí? Nominativo. Plural, que é pueri com Macron, né? Improbe. Acusativo? Não. Nominativo. Nominativo. Acusativo, ô Tatiana, você tem que ter um verbo. Qual é o verbo aqui? Julia plorat, quia pueri improbi sunt. A improbi é o verbo. Julia plorat, ela chora algo ou alguém?
Yuria plorat. Sim, ela está chorando alto porque os pueri... Mas ela tá chorando quem? Ah, tá. Ela chora simplesmente. Não é... Simplesmente. Então não tem como ter acusativo aqui. Certo. Né? Improbi é um nominativo. Sabe por quê, o nominativo? Porque quem são? Os esmeninos I- Pueri são o quê? Improbi. É a característica deles, então. Nominativo. Concordou. Pueri improbi. Concordou. Então, nominativo. nominativo plural masculino. Sujeito do sunt. Então, singular ou plural? Plural. Plural e masculino. Irata. Emilia irata ex peristulo discedit. Eu coloquei nominativo, é um predicativo dela. A condição colocada. Muito bem. Ela não tá. Tá vendo? Emília irata, concordou. Eu não posso colocar Emília irata com macro, por exemplo. Né? É a característica dela, um adjetivo. Então, irata é um nominativo. Plural ou singular? Singular. Masculino ou feminino? Ou neutro? Feminino. Pronto. A pessoa vai mandar, né, professor? Manda. Então é isso, gente. Eu acho que, assim, o capítulo 5º, vocês acham que tem alguma coisa ainda para ver? Eu acho Para rever? é o X do curso no início, não? Hã? Eu acho que ele é o ponto de meio de resumir do curso, né? Como assim? No sentido de que, pelo que eu pude olhar rapidinho hoje, das minhas tentativas, ele traz tudo que foi dado antes e as novidades dele que são os plurais, bem disso. Quer dizer, ou enfia isso na cabeça ou daqui para frente vai ter problema. Vai. Porque depois vai chegar mais casos, Agora, vai chegar eu o acho dativo. muito interessante esse exercício quando pega a frase e pede para colocar o caso, o que é, porque faz a gente raciocinar o contexto, faz raciocinar a estrutura da frase gramatical, para mim, pelo menos, né? Não, mas a intenção dele é essa mesmo. Eu falo até, professor, porque vocês estudaram isso há pouco tempo, né? Eu vi português estrutura gramatical há 40 anos atrás ou mais. Né? Vocês acham que aprende português com isso, Matilde? Claro, professor, porque... Aprende bastante, né? Claro. Né? Questão de verbo, tudo isso que eu tô falando pra vocês de objeto direto e indireto, essas coisas assim, de predicativo, tudo isso aí é português. Quem não viu, vê aqui. Gênero. Claro, o português não vai ter gênero neutro, né? Não vai ter essas coisas aqui, essas coisas de caso. Mas no português, existe casos em português? Tem. Tem. Quais são? Você tem o sujeito, você tem o predicado, você tem o vocativo, você tem os complementos de objeto direto. Só que isso daí não é caso. Quando você diz objeto direto, não é caso, é a função. De tempo, de lugar, de circunstância, que é o ablativo. A gente vai ter, por exemplo, quando você diz o gato correu. Ou a panela cozinhou a carne. Tá. O gato correu. Aqui, em português você disse que isso aqui é um nominativo?
Não, Não diz, né, não, o que eu Tatiana? me lembro de pronome é aquela coisa, pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal Isso do mesmo. caso Ah, muito bem. Você oblíquo. falou uma coisa É, interessante. Caso. Olha aqui que a gente está dizendo aqui, ó. Caso. é, Pronome, por que que existe substantivo do caso reto? não, Não existe. Por que que não existe? não sei. Porque é o seguinte. Pronome, quais são os pronomes do caso reto? Eu, tu, ele, ela, não é isso? Isso. Nós, vós, eles e Eles, elas. elas. Não é isso que é os pronomes pessoais do caso reto, que a gente aprende lá na quarta série? Isso. Não é isso? O que é o caso reto? Eu vou fugir da aula. O que é o caso reto? É o nominativo. Caso reto é nominativo. Caso reto é nominativo. Ou seja, eu posso usar o eu como acusativo? Não. Posso? O eu pode? Ele Pode. viu eu. Não. Pode. Não, Pode, Matheus? O eu não pode. Não pode ser como acusativo. Não. Tem que ser ele me viu. é. Ah, Ele viu eu. Não, porque isso daqui, ó, é sujeito. Sujeito, ou seja, nominativo. Eu não posso pegar o eu e colocar como acusativo aqui, ó. Entendeu? Então, como é que esse eu vira aqui? Eu vira, ó. Já tô chamando eu vira aqui. Como é que esse eu fica aqui? Me. Ele me Me viu. viu. Não é isso? Em É. latim. Ele me bate. Como que pode dizer? Como é que a Júlia fala? Marcos Geberat. Pulsat. pulsat. Ele me bate. Quem? Pulsat quem? Me. Me. Ele não pode dizer assim, ó. Marcos. Agora é o errado, tá, gente? Marcos pulsat ego. Pode? Não. Não pode. Não. Porque seu ego aqui é o nominativo. É o eu do português. O ego é assim, ó. O ego, depois perde o G, fica el. Depois perde o O, vira U, fica eu. É assim que transformou. É que vem a palavra egoísmo, né? Egoísmo é aquilo que está dentro do eu. Então é isso. Então esse daqui a gente vai dizer que são pronomes do caso reto. E os pronomes que não são retos são o quê? Oblíquos? São oblíquos. O que é oblíquos? oculto. É reto, né? Aquilo que vai ó, reto. Oblíquo é aquilo que, ó, Atravessado. que curva. Faz as curvas. E o que faz a curva são os pronomes oblíquos. Caso reto, sujeito. E o caso oblíquo vai ser objeto. Joia? Por exemplo, em latim. Is amat a Emília. Tá certo? Isso. Tá certo. Sim. Tá É uma certo? pessoa. Tá.
Certeza que isso aqui tá certo? Is. Ele ama a Emília. A Emília é. Quem é o nominativo dessa frase? Sim. Ele. Isso. Como é que você... Por quê? Ah, tá. Is é nominativo. E Emília é o quê? É acusativo, é a pessoa que é amada. Não, né? Não. Tem que ser a Emiliam. Tem que ser com M. Se eu tirar o A, se eu tirar o M aqui, eu posso dizer muito bem que é o Is que tá errado. Só dizer que a Emília ama. Eu posso dizer assim, ó. Não, isso aqui não é Is, é eu. Sim. Né? É um Ou pronome pessoal do seja... caso oblíquo. Hã? Aliás, é um pronome do caso oblíquo nesse caso. Eu. O eu seria o pronome do caso oblíquo, que a gente vai dizer que em latim é acusativo. É o acusativo. Então é o seguinte, aqui, como eu disse para vocês, a frase tem dois nominativos, o is e o Emília. Então a gente vai ter que mudar alguma coisa. Ou é a Emília que ama ele, ou é ele que ama a Emília. Se é ele que ama a Emília, então o que a gente vai ter que fazer? Botar um M. Os namorados é melhor os dois se amarem. É. Então vamos colocar a outra parte aqui também. Is amat Emília et a Emília ama ele. Como é que a gente vai dizer? O ama, como é que a gente vai dizer? Eu amat. É um amat. Vocês percebem que esse is e esse eu é a mesma coisa? Sim. Por que que tá diferente? Porque num lugar ele é nominativo e no outro é acusativo. Uhum. E em português, traduz. Um é sujeito e outro objeto. Ele. Ah, sim, é um pronome pessoal, né, do caso reto. Do caso reto. É um sujeito da frase. Uhum. E no outro é um pronome. Não, os dois são pronomes. É Um é o do caso nome do reto e outro outro do do caso caso oblíquo. oblíquo. É um pronome do caso oblíquo. É. Isso. Ou seja, um é sujeito e outro é objeto. Como é que seria em português? Traduzindo assim, bem formal, bem correto em português. Ele ama a Emília e a Emília o ama. Exato. Tá vendo? Eu não posso trocar. E eu não posso dizer o ama a Emília e a Emília ele ama. É. Tá vendo, Tatiana? Então, como existe casos em português? Sim. Existe casos em português, ó. Agora vamos traduzir essa frase para o português para a gente ver como que o caso só vai ser pronominal, não vai ser substantivo. Vamos lá. Ele ama a Emília. Como é que vocês querem traduzir a Emília? Vamos colocar com E. Emília. E Emília O ama. ama. Agora vamos entrar no cerne aqui. Is é aqui em latim. Is é nominativo ou acusativo? Nominativo. Nominativo. Emiliam é nominativo ou acusativo? Acusativo. 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 Emília aqui embaixo, é acusativo ou nominativo? Aonde? Aqui embaixo. Nominativo. 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 É um. Acusativo. Acusativo. Tudo bem. Emília no acusativo e no nominativo mudou de forma? Mudou. Mudou de forma. Vamos ver em português. Ele ama Emília. Ele.
Como é que a gente vai dizer? Pronome reto, caso Pronome reto. caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Caso reto. Ama. Ele ama quem? Emília. A Emília. Emília. Emília tá escrito assim. E Emília o ama. Esse Emília é o quê? Ele ama Emília. Seria o Objeto objeto direto. E Emília o ama. Esse Emília é o quê? sujeito. Sujeito. Esse o É objeto, é o Objeto direto. objeto direto. Pronome Que oblíquo. forma? Qual é a forma desse objeto Oblíquo. direto? É um É o pronome? pronome pessoal do caso oblíquo. O caso oblíquo. Caso oblíquo. Ama. Então vocês percebem que Emília como objeto direto e Emília como sujeito escreve da mesma forma? Uhum. Sim. Vamos colocar esse Emília como se fosse um ablativo em latim. Um ablativo? Tem como? Vamos dizer assim, que o Júlio se afasta da Emília. Abest, Emília. Emília Julius ab. est. Ab. Emília disquerit. Vamos lá. Emília, Julius aqui é o quê? Sujeito. Nominativo. Nominativo. Emília, Ablativo. ablativo. Tudo bem. Vamos traduzir a frase? Júlio se afasta da Emília. Júlio Sai e se afasta da Emília. se Para afasta. longe. Se afasta de quem? Da Emília. 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 Bem, esse Emília que a gente colocou aqui, ele ama Emília, objeto direto. Emília o ama, sujeito. E agora? Se afasta da Emília, que ela é sujeito, objeto direto, é o quê? Aí, nesse caso, é objeto. Não. Ele se afasta de quem? Dela. Isso, aqui ele na verdade é um objeto Indireto, indireto. é um Né? objeto indireto. Agora, de Isso. todo jeito, o que a gente percebe é que, nesse caso, tanto a Emília quanto o Júlio, os nomes, eles não se alteram em função Não da se sua altera. posição na frase. Uhum. O nome de uma por pessoa isso, sempre vai ser Tatiana, só ele. qualquer substantivo. É, É por isso que a gente não vai dizer que em português existe caso reto e caso oblíquo em caso de nomes substantivos, sim. nem adjetivos. Entendeu? Por isso que só existe pronome do caso reto, não existe verbo, preposição, nada Não. outra coisa do caso. Vocês entenderam agora a lógica do português chamar de caso? Sim. Porque caso, gente, é alteração na forma. Entendeu? Alteração na forma. Houve alteração na forma de is e eum? Houve. Houve alteração na forma de ele e o? Ele ama e ela o ama? Houve. Quando existe essa alteração na forma, a gente vai chamar isso de caso. Quando uma língua não tem alteração na forma, a gente vai chamar de... não vai chamar de caso, vai ser outra coisa, porque o que é o caso? É aquilo que a gente chama em qualquer outro contexto, no direito. Ah, isso não é o seu caso, quer dizer, isso não se aplica àquilo que a gente está dizendo. Entendeu? Então, mesmo que aqui seria um caso de ablativo em latim, no caso do português não existe alteração. Tá joia?
Por isso que é muito importante a gente entender essa questão de nominativo, ablativo, acusativo e genitivo, para a gente entender o contexto. Porque imagina se a gente não mudasse o caso, em latim e dissesse, por exemplo, Marcus Quintus pulsat. E aí, como é que eu vou saber quem que bate em quem? Tá, não vai saber. Não vai saber. E os dois não mudaram de forma, então você... Nenhum mudou de forma. E por que no português a gente sabe? Por causa da posição na frase, não? É por causa da posição na frase. Se eu disser que o Marcos bateu no quinto, ou o quinto bateu no Marcos, pra mim não importa o que vem primeiro. Entendeu? É a posição na frase e vai me dizer se ele é objeto direto ou se ele é sujeito, Em português. em português. Mas em latim. Por isso que muitas vezes vocês me perguntam: ah, mas eu posso dizer que pulsat Marcus quintum? Eu digo pode. Pode por quê? Porque a ordem ela é mais flexível do que em português. Agora uma coisa que eu já inclusive já falei para vocês, eu posso sair mudando a ordem de tudo em latim? Não posso. Porque vamos dizer, a Emília sine viro est. A Emília está sem o marido, né? Eu posso dizer assim, Emília est viro sine. Acho esquisito. Mas pode. É. Ué, porque você tem o sujeito. Você está dizendo o viro está com o acron, que é um ablativo. A preposição está aqui dizendo que o viro é um ablativo. Emília está normal, ele é o sujeito, então pode. Mas olha só, Matilde, aqui a gente entra em outra definição. Isso aqui é o quê? É um verbo? Não, isso é uma preposição que indica Muito ablativo. Preposição. O que é pré? Que vem na frente. Que vem Muito antes. bem. Só pode vir antes. Então eu poderia dizer que estruturalmente não é, mas no sentido é. Então, eu não posso. Em latim não tem pós-posição, sempre pré-posição. Tá. Daí então é fechado mesmo. Tem coisas que é fechada. É por isso Porque que quando dá as preposições do ablativo, elas já vêm conjugadas. ela já vem antes. Ela vem gestada antes. Tá. Vocês nunca vão ver um texto, gente, por exemplo, assim, in Roma Italia est. Vocês não... Qual o problema que tá aí nessa frase? Em Roma, Itália est. Porque em Itália, Roma est. Porque o in se refere à Itália. O Itália é o ablativo, é ablativo e esse in Tinha que estar junto. logo depois do in. Muito bem. Por causa do ablativo.
ablativo. Tem que estar aqui. E eu não posso nem dizer Roma, Itália, inest. Não, porque o in tem que estar logo antes do ablativo. Tem que estar antes. Porque ele é uma Ele- preposição uma do preposição. ablativo. É uma pergunta que vocês já têm que saber responder. O in é ablativo? In Itália é ablativo? É. In Itália é ablativo? É ablativo. Não. O in chama a Itália para o ablativo, não é isso? Isso. A gente tem que ter A cuidado com o preposição que a gente in afirma. chama a palavra seguinte para o ablativo. Muito bem. Eu não posso dizer que in Itália é ablativo, sabe por quê? Porque esse in aqui não vai para ablativo, não vai para o nominativo. É. Ele não varia. Preposição é uma palavra invariável. Eu não posso dizer que esse in vai para o genitivo, não existe isso. Então o in pede ablativo. Não é que ele é ablativo. Da mesma forma que eu vou da mesma forma que eu digo assim, Raciocinar como regência. o homem viu a criança. Não, peraí. Não, como é que eu posso dizer? Tá. Ele está em Roma, por exemplo. Esse em Roma, aqui sim, a gente diz que isso aqui é um adjunto adverbial de lugar, não é? Isso. Nesse caso, a gente pode dizer de uma forma inteira. Mas o ablativo, os casos, eles são para quais tipos de palavras que a gente já viu? Quais palavras que diferencia de caso? Verbo tem caso? Eu posso dizer, por exemplo, que amat tá no ablativo, tá no nominativo, Não. genitivo? Não posso? Não. Então o verbo ele faz o quê? Ele se declina? Não, ele se conjuga. Conjuga. Verbo se conjuga. Então, não, deixa eu reescrever. Verbo conjuga, conjugação, tá? Substantivo, adjetivo, substantivo, adjetivo, pronome, eles se declinam. Conjugação, ele vai para quê? Um verbo pode estar em quê? Presente, pretérito, futuro, não é isso? Singular, plural. Um substantivo pode estar no presente, pretérito, futuro? Não. Não. Pode? Eu posso dizer, por exemplo, que Yulia está no presente, no pretérito, no futuro. Posso? Não. Não. Não existe isso. Então, conjugação é isso. Conjugação é presente, pretérito, futuro e também os modos. Declinação é os casos, tá bom? Por exemplo, quando eu digo para vocês, gente, vamos conjugar o verbo amat. Como é que fica? Amo, amas. Ops. Diz aqui em latim. Amos, amat, amat. Amamos, amatis e amant. Aqui, o que eu fiz aqui? Conjugou o verbo. Conjugou o verbo. Agora, se eu digo... Conjugou o verbo em quê? Conjugou o verbo amat no presente do indicativo, né? Agora, se eu digo, por exemplo, Julius. Não, Julius não. Julius.
Julius, eu vou ter que conjugar o Julius? Não, eu vou ter que... O que eu faço com o Julius? O Julius é a terceira pessoa do singular. Do caso reto. Você vai conjugar como terceira pessoa do singular do caso reto. No caso, eu não vou Não conjugar, vai eu vou conjugar, vai declinar. conjugar o verbo, considerando ele como Isso. terceira pessoa do singular do caso reto. Julius é um substantivo? Não é? É, Substantivo masculino, não é isso? substantivo masculino. Não vai Vamos variar. declinar? Como que eu declino Julius? Julius, Como que eu vou declinar Julius? Esse é nominativo, é no Primeiro passo. acusativo. Qual é o primeiro passo? Iuli. Não, mas eu tenho que montar um esquema. saber onde ele está na frase. O que ele representa. Não, nominativo. Não Nominativo. precisa saber onde é que Iuli. ele tá na frase. Eu só coloco o Nagda, gente. Nominativo, Iulius. Ablativo, Naga. Iuli. Ah, sim. Isso. Genitivo, Iuli-o. Isso mesmo. Então, ó, nominativo, Julius, acusativo, Iulium, Julium, e o genitivo, Iulio, Julio. Não. Juli. Ilia. E o ablativo? Iuli, I. Ó. Aí, ó. Agora eu sei. Vocativo. Iuli. Juli. Entendeu? Existe. A gente vai declinar ele no plural? Não precisa. Tá? Não precisa. Mas tem coisas que a gente vai colocar no plural. Gente, gravem esse esquema aqui, ó. Nagave, tá? Nagave. Vamos ver uma declinação de rosa. Rosa, como é que fica o nagave dele? Rosa. Rosa. Rosa é. Rosa. Qual é o acusativo de rosa? Acusativo? Rosam. Com S, o M. Rosam. Qual é o plural de rosam? Rosas. Rosas. Com Macron. Genitivo. Rosis. Não. Rosae. Zae. Mesmo do nominativo. Hã? Plural dele. Não entendi o quê? Mesmo do nominativo. Rosae. Igual do plural do nominativo. Plural de rosae. Rosaro. Isso aí. Rosarum. Eu acho que, gente, o nome Rosário vem daqui. Né? Das rosas. Acusativo. Ou ablativo. Ablativo. Rosas. Rosa com Macron. Rosa com Macron. E o plural dele? Rosas com Macron. Eu achei que você tivesse aprendido, mas você não aprendeu. Roses. Todo ablativo, plural é yes. Independente. E o vocativo, mesmo do nominativo. Rosa e rosa. É isso que é declinar, gente. Declinar é você pegar os casos. Tá? O que é um declínio? É você abaixar, né? Declinar. E você vem abaixando com as declinações.
Tá joia? Qual é a diferença de declinação e caso? Que, prof? Declinação e caso. Qual é a diferença de um e de outro? Declinação em um caso. É. A declinação é a alteração na palavra e o caso que ela representa na frase, não? Não. A função dela. O caso é a função Isso. dela. Caso é função. Caso é função. E a terminação, e a declinação é a terminação da palavra, né? Não, a declinação é o conjunto de formas. Tá. Entendeu? Conjunto de formas, ou seja, tudo isso daqui é uma declinação. Esse conjunto forma a declinação do rosa. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer a declinação da palavra puer. Aí eu vou fazer a declinação da palavra puer. Pode ser? Vamos lá. Nagave. Naga, tá bom, só o naga. Aí eu vou dizer assim. Puera. Puerae. Pueram. Calma aí, gente. Não fala nada não. Pueras. Puerae. Puerarum. E puera e pueris. E aí? Caraca, o que é o poeira? Prof. E aí, Matilde? Ué, O que você acha? tá errado, não é, no nominativo não é poeira. Comente aí, Tatiana, o que eu fiz aí? Não sei não. Presta atenção que você vai descobrir. Trouxe para o feminino? Mas não existe, é uma palavra masculina. Mais do que isso, mais do que eu trazer pro feminino. O que você achou, Guilherme? Você achou bonito isso aqui? Bonito? Estranho. Poeira. Estranho. Porque o que eu fiz aqui? Eu errei a declinação. A declinação está incorreta. Porque eu achei que estava meio empoeirado esse negócio. Levantou poeira aí. Porque, na verdade, eu tratei a declinação de puer como se ela fosse feminino, e não é. Quase Então eu declinei quase que o senhor errado. faz do menino um traveco, hein? Pois é. Agora, como é que seria uma do rosa? Errado, a declinação errada do rosa. Seria colocar rosus, rosi, rosum, rosos. Não seria isso? É eu trocar. Ou seja, tudo que a gente faz em latim tem um sistema. Esse sistema do rosa feminino acabou com A, que a gente vai chamar de tema em A, vai ser da primeira declinação. Tá joia? Primeira declinação. Masculino e neutro vão ser da segunda declinação. Tá joia? Tá. Por que masculino e neutro vão ser da segunda declinação? Porque eles se coincidem. Por exemplo, oppidum e oppidum e masculino.
filhos. Vamos lá ver. Vamos conjugar o... conjugar não. Declinar o oppidum. Naga. Ópido. Vai ser oppidum. Qual é o acusativo dele? Ópido. Repete, não é isso? Isso. E o genitivo? Ópido. O Macron. Não, o genitivo. Ópida. Oppidi. Eu, gente. Plural o outro. E o acusativo e o ablativo dele vai ser oppido. Não é isso? Sim. Filhos. 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 Filium. Filium. Genitivo. Filii. Filii. E o ablativo? Filio. Tá vendo como que tem muito mais coincidência do masculino com neutro do que com feminino? Tá. Qual a diferença aqui? Só mudou que no neutro, nominativo e acusativo eles vão ser a mesma forma, não é isso? Certo. E o resto, tá vendo como oppidi, fili coincidiu, oppido, filio coincidiu? Inclusive no acusativo? Então, por isso, por essa semelhança desses dois, que a gente vai dizer que masculino e neutro vão ser da segunda declinação. E a primeira vai ser pro feminino. Tá joia? Joia. Podemos... Mas tem outra coisa que antes de terminar a aula eu queria saber. Eu queria saber se vocês leram o colóquio. Não. Não leram o colóquio, Matilde? Não. Então, eu vou passar esse dever de casa para vocês. Leitura do colóquio quinto. Ok. Tá joia? Joia, não O esqueça colóquio de é o passar pensum, arquivo, não? prof, por favor. Oi, ô Guilherme. Se o colóquio é o pensum, Não, o colóquio é a historinha extra. Aquela no final da apostila que ele mandou. Você não leu nenhuma? Como é que você fez a prova sem o colóquio? deve ser no primeiro módulo, então. Naquele primeiro material que ele enviou no final. Vocês lembram? Como que a gente sabe, por exemplo, que sobre o Cornélius? Que o Cornélius ele é mais pobre que o Julius. Por exemplo, que o Julius tem centum servi. Tudo isso aí a gente vai ver no colóquio. Vocês lembram? Que a menina tava dormindo, como é que é o nome dela? A Yulia tava dormindo e a serva ela falou bem assim: a minha Yulia tá dormindo. Vocês chegaram a ver essa parte? Minha Yulia tá dormindo e aí a dela fala: sua Yulia? Não é sua, ela é da Emília. Isso, a gente nessa discussão da família, na realidade. Né? Essa questão tá tudo lá no colóquio. Eu vou mandar para vocês, tá bom? Aí vocês leem e a gente discute semana que vem. Gente, um abraço. Prof, bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana. Tchau, Tatiana. Tchau. Tchau, Guilherme. Tchau, Matilde. Tchau, Rodrigo. Tchau. Tchau a todos.